trabalho na Crescer e com refugiados e requerentes de asilo. Ok. E passas a palavra a quem, Filipa? Posso passar à Andreia, que é a única que eu conheço. Eu sou a Andreia, trabalho na Crescer e estou nas equipas de rua que trabalham com pessoas que consomem substâncias psicoativas e pessoas em situação de sem-abrigo. E passa a bola, estava aqui a pensar a quem? Passa a bola ao Francisco. Olá, viva, prazer em rever-vos também. Nós conhecemos a Andrea de outros sítios. O meu nome é Francisco Chaves, trabalho no Desafio Jovem. Nós trabalhamos, digamos, a grande intervenção que fazemos é o tratamento em comunidade terapêutica e de inserção, ainda que tenhamos também intervenção em contexto de rua, mas que por várias razões, posso explicar mais à frente, suspendemos durante este período da pandemia. Podemos, Giovana, que eu não conheço e vou ficar a conhecer. Com certeza, eu sou a Giovana, trabalho na Associação Abraço, sou assistente social e trabalho no CAP, que é a mesma parte de toda a parte social que nós temos aqui, dentista, mas pronto, podemos falar depois sobre isso tudo. E passo a bola para a Joana da Associação Clipe, que foi minha companheira já. Olá! Olá, boa tarde a todos, o meu nome é Joana e sou colega no Clipe da Nicole e da Catarina. E passo a palavra à Isabel. Olá, eu sou a Isabel, também sou assistente social, já tenho aqui um ponto em comum com a Giovana, que eu também não conhecia. Eu também trabalho na social. Universidade Católica. Há mais, elas andam aí. Olá, viva Andreia. Trabalho na Universidade Católica e sou parceira e colaboradora do CLIP. Só falto eu. Professor Nicole, acho que a Maria me conhece, também trabalho no CLIP e pronto, e não tenho muito mais a dizer, só dizer que a Elsa acabou de entrar, portanto vamos só aqui enquadrar a Elsa também, para avançarmos. Olá! Olá Elsa, tudo bem? Tudo bem? Olá! Opa, desculpem o atraso. Faz mal. Era só para confirmarmos que estava tudo bem. Ai, pá, peço mesmo desculpa, é que estava aqui a receber umas pessoas, desculpem. Não faz mal. Então, estão todos bem? Estamos aqui numa roda de apresentações de dizer o nome e a instituição. Está bem. Só faltas tu, Elsa. Então, eu sou a Elsa Belo, sou diretora técnica da Artes do Pinhal, que é uma organização não governamental com 35 anos. Muito... Já vamos a essa parte, pronto. Boa, então obrigada. Okay. Por enquanto era só isso, era só para sabermos os nomes dos outros. Obrigada, Elsa. Assistente social, esta parte falta. E já estamos aqui muito em comum. Já temos a Isabel, a Andreia, a Giovana, a Elsa, a Catarina. Boa! Pronto, estamos aqui a ser dominados. Nós é que mandamos no mundo. Estou a ver que sim. Coisa impressionante. A Filipa não sei também. Não. Filipa diz que não. Psicologia. Obrigado. Já não sou a única, então. O Francisco também é psicólogo, não é? Sim. Pronto, já somos 3. Portanto, olha, Joana, tu ficas sempre sozinha. Estou sozinha, fico sempre sozinha nesta categoria do que é que somos. Tu e a Sociologia ficam aí guardadinhos. Somos muito especiais. Exato. Obrigada. Ok, então, o que íamos pedir agora era que cada associação fizesse uma pequena apresentação do seu trabalho em 10 minutos, sem pressão, e depois temos também, nesta apresentação, se calhar respondíamos também algumas perguntas, não, Nicole e Catarina? Ou depois? Depois. Ok. Portanto, quem gostaria de ser o primeiro ou a primeira? Querem voluntários à força? Não, estou a brincar, claro que sim. Então, a Crescer trabalha ou seja, a Crescer foi criada em 2001 com o objetivo de trabalhar com pessoas que consomem substâncias psicoativas. No início até
o primeiro objetivo até foi trabalhar na área da prevenção, mas rapidamente descobrimos isto da redução de riscos e minimização de danos e começámos a trabalhar em 2002, um ano depois da criação, com as primeiras equipas técnicas de rua no terreno, que se mantêm até hoje. Portanto, temos 2 equipas de rua, a equipa oriental e ocidental, que fazem os principais bairros de consumo, deslocam-se até aos mesmos e intervêm nestes todos os dias, nas nossas rotas diárias, na cidade de Lisboa. Temos na nossa equipa, não só nas equipas de rua, mas também nos restantes projetos, uma equipa composta por psicólogos, assistentes sociais, pares, que são pessoas que já consumiram substâncias psicoativas ou estiveram em situação de sem-abrigo, ou refugiados e requerentes de asilo, porque trabalhamos com estes 3 públicos-alvo. Temos também uma médica psiquiatra e 2 enfermeiros neste momento. Do trabalho com as nossas equipas de rua, que é um trabalho diário e que passa muito pela relação de proximidade, por ir ao encontro do outro, pelo não julgamento e por respeitar a fase de vida em que cada pessoa se encontra. Através deste projeto percebemos que existiam respostas a faltar, nomeadamente respostas ao nível da habitação e ao nível da empregabilidade, e foi na sequência destas necessidades sentidas pela população, e que era isso que nos passavam muito, e aprendemos sem dúvida muito com a população que acompanhamos, e neste contacto com a população percebemos que faltavam respostas ao nível da habitação, respostas ao nível de longa duração, respostas individualizadas, e aquilo que nos fez sentido e continua a fazer até agora foi a criação do nosso projeto É uma Casa Lisboa Housing First, que, tal como o nome indica, trabalha com metodologia de Housing First, que pressupõe o acesso de das pessoas que estavam em situação de sem-abrigo a casas individualizadas, uma pessoa ou um casal por casa. E o acompanhamento com a nossa equipa técnica, que já expliquei como é que é composta, o acompanhamento diário, se for necessário, ou semanal, às pessoas que se encontram nestas casas. Portanto, fazemos pelo menos uma visita semanal a quem se encontra no projeto e fazemos aqui o acompanhamento ao nível de saúde e ao nível da adesão às respostas sociais. Por exemplo, desde a inscrição das pessoas na junta de freguesia onde é a sua casa, em que entram, estamos a falar de pessoas com muitos anos em situação de sem-abrigo, com consumo de substâncias psicoativas e muitas vezes com outras patologias associadas também. Portanto, estamos a falar de, depois de muitos anos de rua, entrar numa casa e começar a saber, a reaprender o que é tomar conta da casa, de si mesmo, e de se ligar às estruturas da comunidade, como ao centro de saúde, à junta de freguesia, uma biblioteca, ao centro de emprego, sempre ao ritmo e de acordo com aquilo que é o projeto de vida das pessoas. Portanto, nós não impomos nada, mas a pessoa quase de forma, e é mesmo de forma autónoma, a partir da altura em que entra na casa e começa a ter este acompanhamento semanal, a pessoa quer começar a dar estes pequenos passos no sentido da sua integração ao nível de saúde e ao nível social também. E no seguimento deste projeto, do Housing First, que estava a falar ainda agora, e por ele ter vindo a ter até aumento elevadas taxas de sucesso, fomos convidados pela Câmara Municipal de Lisboa para implementar o mesmo modelo ou algo semelhante relativamente ao acolhimento de refugiados em Portugal, na Câmara Municipal de Lisboa especificamente. Portanto, a partir da altura em que as pessoas chegam ao município de Lisboa, são integradas num centro de acolhimento que é o CATRE, que é no Lumiar, como acho que todos sabem, e depois fazem a transição para uma das casas onde passam a ter o acompanhamento da Crescer, em tudo aquilo que é, mais uma vez, a adesão aos cuidados de saúde e sociais, e desta vez também aqui a aprender como é que funciona o sistema português, a aprender mesmo a língua portuguesa e a dar todos estes passos para a integração na comunidade portuguesa. Este projeto dura 18 meses, ao contrário do É uma Casa para pessoas que estão de sem-abrigo que não tem limite de tempo, este infelizmente tem um limite de 18 meses. Muitas vezes verificamos que as pessoas que entraram ao final de 18 meses ainda não têm tudo tratado para conseguir ser totalmente autónomas ao nível do emprego e das outras áreas, porque são inúmeros os desafios que estas pessoas enfrentam ao serem acolhidas aqui em Portugal. E o que acontece é que criámos um projeto ou seja, de continuidade deste, que é o No Border. É um projeto que basicamente, depois da saída destas pessoas na casa, continua a acompanhá-las naquilo que será a sua nova resposta habitacional e continua a acompanhá-las na integração no mercado laboral, nas questões de saúde, na questão da escola dos filhos, portanto, aqui para dar aqui um acompanhamento para que as pessoas não se sintam perdidas no sistema português. E para terminar, nos últimos
dois anos, temos 2, 3 anos, temos investido a mais também na área dos negócios sociais, quer pelo ponto de vista da sustentabilidade da organização, quer também pela perspectiva de que nós sabemos e sentimos, por tudo aquilo que nos é dito pelas pessoas que acompanhamos, que as pessoas querem trabalhar. As pessoas não querem, ao contrário do que muitas vezes se ouve, e que são mitos que as pessoas em geral têm, que a comunidade às vezes tem, que as pessoas em situação de sem-abrigo não querem sair da rua, ou que as pessoas em situação de sem-abrigo não querem trabalhar. Não é isso que nós verificamos. É necessário criar as oportunidades adequadas às necessidades das pessoas. E quando nós criamos 2 projetos que agora temos em execução, o projeto é um restaurante e o projeto Marhaba, que são projetos de restauração, um de catering e outro é mesmo um restaurante, em que quem trabalha lá são pessoas, não é um restaurante que estavam em situação de sem-abrigo, e que agora já não estão, mas que tiveram esse passado e que agora estão, por exemplo, ou num centro de acolhimento, ou num quarto, ou numa das nossas casas, ou noutra casa de projetos de Housing First. Portanto, são pessoas que já estiveram em situação de sem-abrigo, têm ali um problema ao nível da sua formação e da sua adequação ao mercado de trabalho, porque não estavam a arranjar a resposta no mercado normal, mas que com esta formação e com o passar à prática no nosso restaurante, vem aqui esta fase da empregabilidade ultrapassada e muitas vezes com sucesso, e com a início da sua empregabilidade noutras empresas, depois de passarem por esta formação. E o Marhaba é mais ou menos no mesmo sentido, mas com pessoas migrantes, refugiadas e requerentes de asilo. E estamos agora a começar um novo projeto neste sentido, também é um restaurante, mas que se chama É Uma Mesa, e que será no bairro Padre Cruz. E pronto, assim, muito resumidamente é isto que fazemos com os nossos 3 públicos-alvo. Obrigada, Andreia. Não, só antes de terminar, Filipe, não sei se queres acrescentar alguma coisa, senta à vontade. Não, disseste tudo. Já é muita prática, né, Andreia? A pessoa já tem a cassete, já é só carregar no botão e sai tudo. Não, é sempre um desafio, mas pronto, mas fazemos o que podemos. Yeah. Obrigada. Francisco, não sei se... Sim, vamos lá. Normalmente costuma ser as senhoras primeiro, mas como eu sou o único homem aqui, Um cavalheiro. o cavalheirismo fica ao contrário, é o mulherismo, digamos assim. Bom, o Desafio Jovem está há 43 anos em Portugal. Eu costumo dizer que nós nascemos na rua, o que quer dizer que para nós o último ano e meio tem sido um pouco violento, já vos explico porquê. Trabalhamos sobretudo, é uma organização internacional, está espalhada por 123 países, e que tem trabalhado sobretudo ao nível do tratamento, mas que tem a particularidade de trabalhar sempre nessas vertentes, quer a intervenção direta nas ruas, sempre o fez porque foi lá que surgiu, e depois espontaneamente foram surgindo, fruto do contacto com as pessoas, foi surgindo, estou a olhar para o relógio, foi surgindo a necessidade de criar respostas, não é? Porque esta questão de estarmos nas ruas, gerarmos expectativa e perspectiva, temos que depois dar continuidade a isso. Então, nesse sentido, depois surgiram primeiro os espaços de atendimento, que na nossa gíria, digamos, da organização chamamos de cafés convívio, que é um espaço informal onde as pessoas podem vir, conhecer a instituição, ser preparadas, é apresentado o programa da instituição, o conjunto de respostas que tem, e o processo de admissão, e também, digamos, é o processo de triagem. Sempre que alguém que de alguma forma não se identifica com o nosso tipo de ajuda, procuramos sempre encaminhar e fazer ligação a outras instituições que trabalham na área, quer seja para tratamento residencial em comunidade, quer seja outro tipo de respostas. Entretanto, depois, consequentemente, acabamos por surgir as comunidades, a primeira em 1980, aqui em Fanhões, mesmo ali a 6 km de Loures, no concelho de Loures, que desde 2006, entretanto, se converteu na comunidade de inserção, já vos falo um bocadinho dela, porque tem aqui uma particularidade. Portanto, no fundo é uma comunidade residencial que tem 25 camas, onde as pessoas, ou falo já dela, é melhor, ou é a continuidade do programa terapêutico, quando termina o tratamento na comunidade terapêutica, vem para a comunidade de inserção, e depois a partir daqui damos todo o apoio na procura de emprego, no contacto com as estruturas públicas, de saúde e sociais públicas. Continuam a residir aqui na instituição com o seu plano individual de transição, que depois também um tempo em que eles podem, digamos, fazer aqui um pezinho meia, juntar alguns recursos, e depois têm, digamos, 3 caminhos: ou regressam ao lar de origem, para aqueles que têm,
e como vocês sabem, pelo menos os que estão aqui, que trabalhamos no meio, vai sendo cada vez mais uma realidade, porque o isolamento social é cada vez maior. Ou têm recurso e alugam um quartito, ou alugam uma casa, ou acabam por ir para o apartamento de saída, que nós temos também dois, um em parceria em Moscavide e outro protocolado e dirigido por nós em Santo António dos Cavaleiros. Para além do tratamento e o trabalho que fazemos na rua, durante anos desenvolvemos trabalho de prevenções, há muitos anos, na altura, nos PIT, que eram parcerias feitas com as câmaras municipais e com o então IDT, que depois, entretanto, fruto também da mudança de legislação, foi reajustado. E outra particularidade é que trabalhamos em contexto profissional, que o fazemos também quase desde o princípio, e talvez há 30 e muitos anos. Em contexto profissional, o que fazemos são grupos de treino de competências e trabalhamos sobretudo também com a população muito ligada à questão das dependências, porque no fundo é a nossa área, ou não, há pessoas que de facto não têm problemas nenhum de dependências e ainda assim estão connosco. Também visando o quê? Um bocadinho dar competências para fazer a gestão daquilo que é a vida da reclusão, no contexto prisional, mas também para aquelas pessoas que não tendo suporte familiar, ou se existe está muito deteriorado, eles poderem ter condições de gozar de uma licença precária, não é? Então nós também acolhemos com alguma regularidade e permitimos na nossa comunidade de inserção, também mais perto de Lisboa, que as pessoas que acompanhamos nos grupos possam vir a passar uma licença precária. Muitos destes também são pessoas que já têm em perspectiva depois de alguma forma socorrer-se da instituição como suporte para entrar em programa diretamente vindo da prisão, ou então iniciar o programa de inserção, porque são pessoas sem qualquer tipo de orientação ou de suporte e saindo de repente do sistema prisional, como vocês sabem, como eu dizia, trocos no bolso, acabam por ter necessidade de se orientar, ter alojamento, encaminhamento, orientação, o que for. Aqui no programa de inserção nós mantemos na mesma os cuidados médicos, o acompanhamento do psicólogo, da psiquiatria, o monitor que acompanha as pessoas no sentido também de os ajudar a elaborar o seu processo e acompanhar o seu processo de integração. Então, quer as prisões estão nesta altura também suspensas porque o sistema prisional não tem permitido fazer a integração, ou pelo menos nós visitarmos. Nas ruas nós temos a particularidade, como não temos muitos voluntários, o nosso trabalho é feito pela nossa equipe interna, por monitores e por pessoas que terminaram o nosso programa, portanto gente os pares na nossa gíria, sempre fazemos isso há muitos anos, a equipa que intervém em contexto de rua e no Café Convívio, que por razões óbvias ficamos com este dilema, mantém a intervenção e a proximidade nas ruas, mas criou aqui e leva aqui muito risco de contaminação nas comunidades residenciais, que acabam por ser também um espaço fechado muito semelhante à questão dos lares. Foi uma decisão difícil, mas teve que ser tomada, que foi a suspensão, e aí procuramos manter de alguma forma alguns canais que tínhamos de comunicação com as pessoas que tínhamos ligação na rua, e também com os parceiros, mantivemos alguns contactos com os centros de acolhimento temporários e vamos articulando sempre na medida em que há necessidade. Estamos a repensar agora, retomar eventualmente depois de setembro, vamos ver como é que esta circunstância em que estamos vai andar, mas logo se verá. Em termos de estrutura, nós temos, para além da comunidade de inserção que está aqui, temos uma comunidade mista em Cocujães, é uma vila com um nome meio estranho, no concelho de Oliveira das Meias, e depois outra em Salvaterra de Magos, que é ali muito perto de Almeirim, Benavente, por aí, só para homens. É também nesta comunidade que nós temos o programa Metadona, para as pessoas que vêm em PSO e depois acabam de fazer o desmame, e recebemos particularmente mais quem está em programa ali, Metadona e os alcoólicos, mas também outro tipo de dependências. Em relação aqui à inserção, como eu vos disse, nós recebemos pessoas diretamente, melhor, é no fundo a resposta de continuidade para o tratamento, para quem termina o programa terapêutico, para os que entendem, porque há muitos que regressam diretamente a casa, têm suporte familiar, e nós fazemos depois o follow-up com outras vias, ou então para pessoas que nos contactam, que acontece também com alguma regularidade, que estão em situação de vulnerabilidade social, que estão em situação, por exemplo, de repente ficaram sem abrigo, e que têm necessidade de um espaço estruturante e que lhes permita reorganizarem-se, também gerir algumas questões mais internas e depois retomar de novo a vida.
Há uma particularidade para estas pessoas, para virem diretamente para a comunidade de inserção, não podem estar com consumos nem ter consumos, né? Porque aí seria desvirtuar aquilo que são as respostas. Se tem consumos ativos ou tem muito recentes, ainda está no processo de gestão da sua autonomia e da abstinência, então aí é encaminhado para o programa de tratamento e depois posteriormente para aqui. Mas também recebemos pessoas, vamos dizer, diretamente do contexto de rua, de vulnerabilidade social para a instituição, e depois aqui iniciamos o processo de inserção com a pessoa, sendo que o processo de admissão é muito semelhante ao processo de tratamento em comunidade, de fazer uma análise, uma avaliação clínica, com o psicólogo, com médicos, exames médicos e depois fazer o seu agendamento. Há pouco eu dizia que fizemos esta suspensão de algumas atividades, umas foi voluntário, teve que ser um movimento que nós fizemos para fazer a gestão de toda a população que temos connosco, outra foi forçada mesmo pela própria lei, porque nós tivemos, em termos de internamento residencial na comunidade, a palavra imposição agora é um bocado desagradável, é a que eu me lembro mais rapidamente, ou digamos, foram constrangimentos decorrentes dos confinamentos totais, e que não podemos fugir disso, como é óbvio, né? Nós temos uma direção-geral que nos coordena, que é o CICAD, temos o Ministério da Saúde também e da Segurança Social, então nós precisamos de respeitar essas orientações e também todos esses constrangimentos. Sim, grosso modo, acho que é isso. Resumindo, nós temos um pacote desde a rua até a inserção e procuramos manter esse tipo de intervenção. Obrigada, Francisco. Obrigado eu. E entre Elsa e a Giovana? E é indiferente, se a Elsa quiser começar ou se quiser que eu comece, para mim tanto faz. Posso começar? Posso começar? Então, força! Só mandar aqui um beijinho maior para o Francisco, que eu não vejo há muito tempo. Espero que estejas bem. Um É beijinho. verdade, sim, andamos com alguns problemas de saúde também, mas andamos aí a lutar. Nós somos dos resistentes luta. E não desistimos. É isso mesmo, Francisco. Pronto, então, agora assim, um beijinho para todos. Este era mais especial porque eu já não o vejo há muito tempo. Ares do Pinhal é uma instituição que nasceu há 35 anos, nasceu para dar resposta nasceu com uma comunidade terapêutica e o objetivo seria dar aqui uma resposta mais terapêutica a todas as situações de consumos de drogas que na altura se fazia sentir e para a qual não havia respostas. Foi a primeira organização da sociedade civil específica para esta resposta e só depois, em 97, é que se veio a especializar num outro tipo de intervenção. Neste momento, Ares do Pinhal é uma comunidade terapêutica que tem 3 casas e um apartamento de saída. Estas 3 casas, só para vocês perceberem, são 2 em Mação, que é muito longe de Lisboa, não sei se todos conhecem, e a terceira fase desta comunidade terapêutica é em Sintra, e o apartamento de saída que pertence ao projeto de comunidade terapêutica é em Oeiras, pertence a Oeiras. Porque nós chamamos-nos Ares do Pinhal, que é um nome muito disparatado, mas que para aquilo que fazemos, mas que nasceu justamente porque nós nascemos entre o Pinhal, aquela resposta era mesmo no meio do Pinhal de Mação e portanto decidimos, já houve muita reunião acerca disso, mas vamos sempre decidindo manter o mesmo nome, embora não se identifique nada com aquilo que fazemos. Pronto, em 1997, por altura aqui da reconversão do bairro de tráfico e consumo do Casal Ventoso, que na altura era mesmo muito problemático, tinha cerca de 5.000 utentes por dia a frequentar o bairro, consumidores, e havia toda a população era quase refém da situação do tráfico ou do consumo, e na altura a Câmara Municipal de Lisboa convidou esta associação para fazer uma mega intervenção a nível técnico e a nível clínico nesta área, sendo a Câmara aqui
o principal financiador na altura. Entretanto, as coisas começou-se a perceber que o fenómeno era de facto muito maior do que aquilo que se imaginava e foram chamados a intervir também neste projeto do Casal Ventoso, o Instituto da Droga e da Toxicodependência, assim como as entidades públicas e privadas que respondiam social e clinicamente ao problema das dependências. E na altura, e foi assim que começámos a nossa abordagem direcionada à redução de riscos e minimização de danos. A forma que se encontrou na altura de poder dar suporte a estas situações que estavam aqui no Casal Ventoso sem abrigo e em situação de realmente muita vulnerabilidade social e física, foi a introdução de um programa de baixo limiar de exigência com metadona, e foi assim que se começou a trabalhar com a metadona nestes contextos da redução de danos, pelo menos em Lisboa foi assim que começou. Com o desenvolvimento do projeto e com a reestruturação do bairro, começou-se a perceber que toda a gente de Lisboa vinha pedir ajuda ao bairro, porque esta resposta da metadona era uma resposta simples, rápida, pouco exigente, e as pessoas começaram a vir de toda a cidade pedir ajuda aqui. E isso não era o que se pretendia na altura, não é? O que pretendíamos era retirar as pessoas deste contexto e não trazê-las para este contexto. E então passou-se a fazer este programa num modelo de unidades móveis, que são hoje as unidades móveis que frequentam, que circulam em Lisboa com programa de baixo limiar de exigência com metadona. Nestas unidades móveis há 5 paragens atualmente e deixou de haver o gabinete de reconversão do Casal Ventoso. Na altura o Casal Ventoso estava calmo, as coisas estavam calmas e fomos partindo aqui à descoberta de outros focos de consumo na cidade, tentando desviar daqui também o problema. Entretanto, hoje temos 5 paragens, temos 2 unidades móveis que percorrem Lisboa, com 5 paragens fixas. Estas unidades móveis param 5 vezes de manhã, mas 5 vezes à tarde repetimos a mesma paragem, de forma a que aqueles utentes que não se conseguem organizar para ir à primeira paragem, podem ir à segunda paragem. Nós paramos atualmente em Santa Apolónia, na Bela Vista, no Lumiar, na Avenida de Ceuta e na Praça de Espanha. O objetivo é parar em locais onde existe tráfico e consumo, e estar perto das pessoas que possam eventualmente necessitar desta resposta, mas ao mesmo tempo estarmos também perto de locais que tenham fácil transporte, serviços de transporte público e que permita que as pessoas não, para estarem integrados, para entrarem num serviço com respostas, que não tenham de procurar os sítios onde existe consumo e de substâncias. Portanto, por isso Santa Apolónia e Praça de Espanha, que não havendo consumo nesses locais, são locais de fácil acesso a pessoas que podem nos procurar ali. Pronto, o que é que se faz nestas unidades? Pronto, atualmente já temos aqui as comunidades terapêuticas, estas unidades móveis com programa de baixo limiar de exigência, onde todo o trabalho é feito ao nível de saúde pública. O objetivo é que todas as pessoas, para além de tirar de poder trabalhar na questão do craving e de lhe retirar aquilo que é a privação do consumo de heroína, é todo um trabalho de começar a estabilizar a pessoa. Pronto, a pessoa é rastreada, aqui pode-se ver qual é a situação em relação à tuberculose, em relação ao VIH, às hepatites virais, à sífilis, às doenças sexualmente transmissíveis, e é esta abordagem mais médica que é feita à pessoa, e também se começam a desenhar algumas perspectivas de mudança na vida da pessoa. Para além de tratarmos de todas as questões de cidadania que estão por vezes, e isso nota-se agora muito em relação à vacinação, as pessoas completamente fora do sistema de saúde e do sistema social, há todo é tentar fazer com que a pessoa
entre novamente pelos serviços e que possa começar a definir um projeto de vida. E depois, a partir destas unidades móveis, começamos então a contactar outros serviços onde a pessoa possa ter as respostas para a sua vida e para a organização da sua vida. Nomeadamente comunidades terapêuticas, equipas de tratamento, o centro de saúde, pronto, todos os equipamentos da rede comunitária que possam auxiliar a pessoa neste projeto de mudança de vida. Este projeto das unidades móveis é um projeto que é um projeto de redução de riscos e minimização de danos. O objetivo é estabilizar a pessoa através realmente da medicação, mas não exigimos a abstinência da pessoa. A pessoa pode continuar a consumir, o que tentamos é que a pessoa faça da melhor forma possível, o mais seguro possível. E a partir daqui então se começar a trabalhar outras coisas para a sua vida. Entretanto, a Ardes do Pinhal tem assumido também outros projetos, nomeadamente aqui no auxílio à Câmara Municipal de Lisboa, naquilo que é a gestão técnica das situações nos centros de acolhimento temporário de emergência, agora que a Câmara tem agora em Lisboa, naquilo que diz respeito ao abrigo de pessoas que estão em situação de sem-abrigo e que, devido à situação pandémica, se têm aproximado mais das instituições. Temos colaborado nesse sentido e há um mês atrás a Ardes do Pinhal abriu uma resposta que foi desenhada com muitos de vocês que estão aqui nesta reunião, que é o programa de consumo vigiado, que nós é aqui no antigo Casal Ventoso, é na Quinta do Loureiro, e que faz parte de uma série de respostas que foram planeadas com esta e outras equipas, e que nós teríamos todo o gosto que viessem cá conhecer, e que pudessem ver, porque é o fruto do trabalho de todos nós. Pronto. Neste momento nós abrimos há cerca de um mês, foi no dia 18 de maio, e a afluência a este espaço tem sido assim uma loucura. Temos neste momento, antes de vir falar convosco, fui ver quantas pessoas já estão aqui inscritas e temos num mês 258 pessoas a frequentar este espaço. Pronto, tem sido assim uma coisa, uma avalanche de trabalho, um desafio para todos nós, estamos a aprender todos os dias. Como dizemos cá em casa, tudo o que sabemos aprendemos com os nossos utentes, e é verdade, e continuamos a aprender, e pronto, é este o trabalho que estamos a fazer atualmente, entre muitas coisas. Agora poderia explicar aqui muito mais coisas, mas no fundamental é isto. Eu espero ter sido assim clara, que tenham percebido também que a resposta da redução de danos é uma resposta que vai muito para além daquilo que é dar uma seringa, ou dar um preservativo, ou dar... Pronto, vai muito para além disso, e há todo um trabalho a fazer além destes atos mais primários. Pronto, acho que é isto. Se têm dúvidas, perguntem. Obrigada, Elsa. Giovana. Olá, last but not least, não é? Exatamente. Então, olha, como eu disse, eu trabalho na Associação Abraço, estou aqui há quase um ano. A Associação Abraço já tem 29 anos aqui em Portugal, já de existência. Nós estamos aqui em Lisboa, no Porto e no Funchal. E agora também em Setúbal, nós tínhamos só ali um banco de roupa, mas já estamos fazendo a parte dos rastreios, enfim, estamos a começar a ir também um pouquinho para lá. Aqui em Lisboa, o que nós fazemos é a parte do acompanhamento social, que é a minha área, aqui o acompanhamento social. Temos também o apoio domiciliar, e só para falar que eu esqueci de falar isso, eu ainda estou um bocado atordoada hoje. Nós trabalhamos com pessoas com VIH e hepatites víricas. Esse é o nosso público-alvo. Para além das pessoas que são infectadas, trabalhamos também com as pessoas que são afetadas, ou seja, com a família. Portanto, se vem uma pessoa que é infectada por VIH ou hepatite, tanto a pessoa pode se beneficiar da Abraço, quanto os familiares que estejam no mesmo agregado, não é? Não são todos.
Depois nós temos o apoio domiciliário, nós temos também uma cantina, que antigamente as pessoas podiam vir cá comer, hoje em dia a gente manda as refeições para a casa das pessoas, porque já não podem mais estar aqui a comer presencialmente, por causa desse Covid. Nós também fazemos muita parte do rastreio e a parte da prevenção, não é? Que a nossa ideia é prevenir, e também apelamos bastante para o diagnóstico precoce, ou seja, convidamos as pessoas e conscientizamos as pessoas de fazerem os testes para que tenham um diagnóstico precoce. Por quê? Quanto mais cedo for diagnosticado, mais cedo se consegue o tratamento e com melhores respostas. No acompanhamento social, nós fazemos diversas coisas, desde encaminhamento para primeiras consultas, nós temos parcerias com alguns hospitais, para que seja encaminhado. Imagina, se uma pessoa é diagnosticada aqui na Abraço com VIH, nós podemos já fazer o encaminhamento dessa pessoa diretamente para o hospital para fazer uma primeira consulta e isso tudo. Também o nosso forte aqui em Lisboa é o gabinete dentário, é muito procurado, nós temos imensas comunidades terapêuticas e que vêm aqui. Temos também psicologia. O que mais temos? Psicologia, refeitório, parte de lavanderia, balneário, porque nós temos pessoas que vêm da rua e que precisam desses serviços, ou pessoas que não têm condições de lavar suas roupas, também temos isso. O que mais? Olha, já nem sei, mas pronto, temos depois a gala, que é no dia 1º de dezembro, que é a conscientização da SIDA, que é o Dia Mundial contra a SIDA. Eu não sei se vocês já ouviram falar da gala que nós temos todos os anos, e todo o dinheiro é revertido para Abraço. As pessoas que atuam no dia da gala doam os cachês para Abraço. Agora, nós também estamos aqui com um outro projeto que é aqui na frente da nossa sede em Lisboa, que é uma creche, mas que não necessariamente seja para crianças que tenham VIH, é uma creche aberta. No Funchal, nós não trabalhamos diretamente com adultos, nós trabalhamos mais com crianças que sejam infectadas ou afetadas. Imagina, crianças que sejam filhas de portadores de VIH. O que mais? E temos agora também um novo projeto que eu já tive a divulgar para a Clip, que é a nossa linha Abraço, que é um projeto que arrancou agora em maio, que é uma linha telefônica de pares, ou seja, não são técnicos a conversar, são voluntários, para que as pessoas possam trocar a experiência do que é ter o VIH, como é a infecção, o que eu faço agora que eu descobri que estou infectado, enfim. E basicamente é isso. Não sei se vocês têm alguma questão, se eu deixei escapar alguma coisa. A parte do emprego também, não é? Não sei se já vai. Ah, sim. Eu não falei do emprego. Olha, minha cabeça hoje está até... Sim, nós temos a parte do emprego, que, diga-se de passagem, é a minha área. Exato. É por isso que eu achei graça. A Casa de Ferreiros. Pois é. Eu fui lembrando de todas as áreas da minha. Nós temos a parte da empregabilidade, em que nós ajudamos em toda a parte do processo de emprego, desde fazer um currículo, fazer uma carta de apresentação, mandar e-mails, ensinamos tudo à pessoa. A nossa ideia não é procurar trabalho para a pessoa, e sim fazer com que a pessoa se autonomize desde o processo de começar a procura de trabalho até a integração. O nosso projeto Vivacidade teve início em 2007, na época era financiado, agora já não é financiado, mas nós continuamos a ter a parceria com a Rede Emprega, de Lisboa. Nós fazemos parte da São Domingos Emprega, que é aqui em Benfica, e então a nossa ideia é que a pessoa tenha uma total autonomia. Nós queremos libertar a pessoa nessa técnica, ou seja, não é aqui que nós ficamos a procurar emprego para a pessoa e mandando as vagas, não, a pessoa tem que estar disponível para fazer isso tudo e fazer todo o processo de procura de trabalho conosco. Pronto, é porque eu não falei do acompanhamento social, né? Pronto, mas é isso, basicamente é isso o que nós fazemos.
se tiverem alguma questão. Nós temos também outra coisa, que está aqui o meu telefone disparado a ligar, que é uns apartamentos, que não são apartamentos de inserção, são uns apartamentos que nós articulamos com os hospitais quando tem crianças que estão internadas e as pessoas precisem ficar com uma estadia um pouco mais em conta. Nós temos 2 apartamentos que nós referenciamos através do Hospital Santa Maria, basicamente, mas não necessariamente tem a ver com VIH isso. É mesmo um apartamento de apoio a pessoas que tenham crianças internadas. Pronto, acho que agora já não esqueci de nada. Nós não dissemos, mas podem qualquer um de vocês fazer perguntas aos outros e quem as outras pessoas que estão a assistir, se quiserem fazer uma pergunta a qualquer um dos nossos convidados, estejam à vontade. Nicole, ia só dizer que entretanto juntou-se aqui a nós a nossa colega Elda. Boa tarde. Olá, bem-vinda. Olá. Que é par, Obrigada. que é par aqui na Crescer, e eu esqueci de falar do projeto dela, que é o Espaço Âncora, em que ela trabalha, não é só dela, é todos nós, mas é o sítio em que ela trabalha, mas é um drop-in em que é um espaço. Se queres apresentar? Queres apresentar o Espaço Âncora? drop-in onde os utentes vão lá passar o dia, procurar emprego, tomar banho, lavar a roupa, Tem acesso à internet também. documentação, tem tudo. É isso, é um espaço para as pessoas poderem passar o dia. Dormir, uma soneca, de noite não dormem na rua, não é impossível dormir. Infelizmente. E então dormem lá durante o dia também. Sim, tínhamos E que pequeno achar. almoço. E temos um Muito bem. pequeno E também almoço. tem rastreios, que ao fim também não referi, e só depois quando a Giovana falou é que me lembrei, pronto, que nós também fazemos os rastreios tanto da HIV como de hepatite C, tanto na rua como também aqui neste espaço. E é só. Obrigada, Andréia. E obrigada, Helga, também. Ok, obrigada a todos pelas apresentações. Temos mais 2 desafios para vocês e um deles prende-se aqui um bocadinho com... gostaríamos que partilhassem quais é que são os maiores desafios que sentem a trabalhar com estes públicos mais vulneráveis e ao mesmo tempo quais é que são as estratégias que utilizam para poder ultrapassar estes desafios. Se é que já as encontraram, não é? Também podem ser desafios para os quais ainda não encontraram estratégias. Pode ser as 2 coisas. Desculpa, Joana, tivemos aqui uma falha e eu não ouvi bem a pergunta. Peço Não desculpa. faz mal, não faz mal. Podes repetir? Claro que sim. Aqui o desafio era que vocês partilhassem connosco quais é que são os maiores desafios por trabalhar com estes públicos mais vulneráveis e ao mesmo tempo, como dizia também a Nicole, que se têm algumas estratégias e se não têm, também se calhar para depois, não sei, podemos também falar depois um bocadinho sobre tudo isso. Ok. Bem, se calhar com há bocadinho, pronto, damos a voltinha, posso começar. Eu acho que dos maiores desafios que temos é encontrar respostas adequadas à população e no tempo que a população precisa e que façam efetivamente sentido e que estejam mesmo adequadas às necessidades. Isto, por vezes, não é fácil, porque temos pessoas com diversas necessidades e as respostas, muitas vezes por serem coletivas e não serem individuais, acabam por ser restritivas naquilo que são as necessidades de cada pessoa. E então, muitas vezes, pelo menos ao nível das equipas técnicas de rua, o que sentimos com maior dificuldade é temos uma pessoa na rua que precisava deste tipo de encaminhamento e as necessidades delas são esta e esta, e as características são esta e esta. E muitas vezes é difícil encontrar naquele momento em específico e quando a pessoa pede as respostas na rede que temos. Embora seja uma rede que articula muito e que sinto que tentamos todos estar próximos e conseguir encontrar respostas, eu acho que essa é uma dificuldade, sem dúvida, é que consigamos continuar a ter vagas e respostas disponíveis que façam sentido para cada momento de vida das pessoas. Desde a área do alojamento, à área do emprego, à área do tratamento, muitas vezes prende-se até mais com o timing, por exemplo, ao nível do tratamento, o timing de encaminhamento para a comunidade terapêutica, que nem sequer passa muitas vezes pela questão das comunidades em si, passa muito antes pela parte das equipas de tratamento e tudo aquilo que é necessário para que uma pessoa entre em comunidade terapêutica e que às vezes atrasa aqui um bocadinho os encaminhamentos, ou mesmo o facto da ausência de respostas para pessoas com consumos de álcool, que
muitas vezes acabam por permanecer na rua por já se encontrarem alcoolizados no momento em que têm que se dirigir para entrar no centro de acolhimento ou no albergue e por já se encontrarem alcoolizados naquele momento, por exemplo, os seguranças do local não os deixam entrar porque a pessoa já está alcoolizada, mas tendo um problema com álcool é muito difícil que às 6, 7, 8 da noite a pessoa não se encontre alcoolizada quando entra, portanto faltam aqui algumas respostas a este nível. No contacto com os utentes em si, eu penso que a questão da confiança é uma questão importante e que é das coisas que nós tentamos mais trabalhar, é isto de estabelecer relações de proximidade, quer seja por tentar estar todos os dias nos mesmos locais às mesmas horas para criar aqui uma rotina de proximidade e de confiança com a população que acompanhamos, quer seja por uma linguagem informal e muito adequada àquilo que é a linguagem e que são as necessidades e as capacidades da população que acompanhamos, e também, eu acho que isso aí a Elda também pode falar, até bastante mais do que eu, mas uma estratégia muito interessante a este nível da proximidade é o facto de implementarmos o trabalho de pares, que permite-nos aqui chegar com uma proximidade característica à população que acompanhamos, uma proximidade que permita que efetivamente as pessoas confiem no que nós estamos a dizer, porque é muito diferente um técnico passar informação sobre um tratamento sobre hepatite C ou uma pessoa que já fez o tratamento sobre hepatite C passar essa mesma informação. As pessoas vão entender que quando eles dizem que agora tem menos efeitos secundários, ele sabe do que está a falar porque ele fez o tratamento, e isso nós sentimos que na rua e em todos os projetos, não só na rua, mas também em todos os projetos que implementamos, que tem aqui um impacto muito significativo e de mudança naquilo que é a adesão das pessoas às respostas que existem. Não sei se queres acrescentar alguma coisa, Elda? Não, eu acho que está quase tudo dito, Andreia. Acho que, pronto, eu comparo, pronto, vim também da rua, né? Tive muitos anos na rua e comparo, sei daquilo que estou a falar com meus utentes. Percebo o que eles precisam e também sei falar, apesar de eu dizer que ainda estou a aprender a falar, porque antes não falava, só ralhava e discutia, não sabia falar com as pessoas. Hoje já estou a aprender a falar, já falo, compreendo quando eles me pedem ajuda, um tipo de ajuda, eu como já álcool, drogas, como já passei pelo mesmo, compreendo e sei do que ele está a falar e o problema é mesmo não haver respostas para ontem. Isso é isso. Acho que da nossa parte agora é isso, mas estamos aqui para aprender uns com os outros também, como é óbvio. Muito obrigada pelo vosso testemunho. Nada. Então, se quisermos seguir já há pouco, passamos então aqui ao Francisco. Sim, há coisas que são comuns na área que trabalhamos e, sobretudo, o último ano e meio veio agudizar algumas das coisas que são também nossas dificuldades, que a Andreia falou, que são de facto a população com quem trabalhamos em vulnerabilidade, em situação de dependências, esteja com consumos mais ativos, menos ativos, é sempre esta, não existem de facto respostas, ou não se foram sendo criadas respostas adequadas à população. Eu diria assim, com a nossa política nacional, que trouxe muitos benefícios, eu creio que nós embandeiramos em arco com os benefícios, esquecemos que a população com quem trabalhamos, ela, se está viva, se permanece viva, ela vai transformando, porque vai envelhecendo e vai criando outras características e vai tendo outras necessidades. E não fomos, se calhar, ou não pensamos nisso a médio e longo prazo, e agora estamos, digamos, a reagir, e como dizia há bocado a Andreia, às vezes com a aflição precisamos de respostas e elas não existirem, não é? Eu sei que é verdade, quando falamos da resposta para ontem, ouvindo, pode haver aqui a ideia de que nós queremos que para as pessoas com quem trabalhamos haja um tratamento diferenciado para a população em geral. Não é isso necessariamente, até porque aquilo que procuramos fazer, e penso que é comum a todos nós, é a educação para a cidadania e que as pessoas percebam, por exemplo, esse é um dos desafios que nós temos, é ajudar os nossos utentes a entender, ou as pessoas que ajudamos, que as burocracias e os processos e os requisitos, os requerimentos e os procedimentos, isso faz parte da vida. E é tão constrangedor para eles como para nós, não é? Porque eles
têm uma discriminação, um estatuto, ou um estigma que são ex isto ou ex aquilo. Não, é para todo, eu se for lá ao mesmo departamento tenho que esperar, enfim. E essa é uma questão, digamos, mais ao nível de dimensão pessoal, é um desafio sempre constante, que é trabalhar a pessoa de sair escolar do papel de vitimização para perceber, esta agora é um desafio, há uma aprendizagem constante que se tem que fazer e trabalhar muito a capacidade de resiliência, a capacidade de sonhar e de não desistir. Também muito associado a isto aquela mentalidade, porque é próprio da condição em que viviam, de depender, digamos, do assistencialismo e de perceber que agora tenho que assumir alguma responsabilidade sobre a minha própria vida e assumindo-a, tenho que também afirmar e viver de acordo com isso que eu desejo. Isto é uma dimensão mais, digamos, individualizada, mas pensando naquilo que falávamos antes, ao nível mais macro e das políticas, das intervenções, diria assim, todos sabemos que a população está cada vez mais envelhecida e essa é uma consequência natural da intervenção, porque se de repente se reduzir drasticamente as mortes por overdose, não é preciso, tínhamos que pensar que daqui por 10, 15 anos eles estão aí vivos, mais velhos, não é? Com outra capacidade, com outras necessidades, com outras comorbidades, porque há uma série de doenças depois associadas, não é? Que felizmente se vai encontrando respostas no sistema, outras não. Nomeadamente, por exemplo, tudo o que tem a ver com a questão da saúde mental, seja ela grave, seja mais light, que é uma aflição. Eu costumo dizer ultimamente, nós trabalhamos muito com uma realidade que são os novos velhos, velhos novos. Ou seja, muitos deles são velhos para o mercado de trabalho, e quando digo velhos, falo uma pessoa de 50 anos, 45, mal seria eu se lhe chamasse velhos, então devia ser já, sei lá, um super ancião, qualquer coisa do género. Um velhinho, muito velhinho. Mas a verdade é que o mercado de trabalho está aí como está e de repente não há resposta até de empregabilidade para estas pessoas e temos que ser nós a criar e inventar, às vezes com muito sacrifício, como a Crescer e outros de nós, para encontrar respostas. Depois, eles também são novos demais para estruturas residenciais para pessoas de terceira idade, quer dizer, não se vêem num lar. É uma questão que falamos há alguns anos com, pelo menos eu particularmente faço isso com o CICAD já há uns 4 ou 5 anos, sobre a necessidade de se encontrar respostas para estas pessoas, que não é despejá-las lá para o resto da vida, porque agora nem tens hipótese de trabalhar, mas também não tens grande condição para o lar, deixa-te andar para aqui até que fiques velhinho que partas, não é? Há de facto isso, a questão dos processos de acesso aos diferentes tipos de tratamento e de resposta, isso eu nem vou perder tempo, porque o último ano e meio agudizou isso de uma forma extraordinária, mas já nem sei, já estou cansado de falar sobre isso honestamente, não é? Portanto, nesta altura procuramos de facto investir e ir vendo quais são as estratégias que temos criado e vão sendo cada vez maiores, mais necessárias. São os parceiros, não é? Eu há pouco não disse a Giovana, nós temos uma menina em comum, digamos assim, não é? Nós temos uma pessoa que acompanhamos e que ajudamos e que fruto de muitas necessidades, nomeadamente ao nível da saúde oral, tem sido com o abraço que temos encontrado esta ponte, esse caminho. Outra que trabalha mais com a saúde mental, que é a semear, a outro nível de pessoas com algumas atividades cognitivas e também ao nível dos negócios sociais, aqui algumas parcerias, e cada vez mais essa vai ser a grande estratégia, porque nós já vamos ter tipo de resposta, a crescer outras respostas, e esta complementaridade acaba por nos ajudar aqui às vezes a criar uma rede que cria saídas para as pessoas, não é? Paralelamente a isso, nós fomos ao longo dos anos, como muitos de vocês, criando de uma forma, umas mais formais, outras informais, uma rede de parceiros de emprego que são eles que muitas vezes nos ligam a dizer que tinha necessidade de uma pessoa com estas características, temos uma oportunidade de emprego para uma mulher, para um homem, para isto, para aquilo, o que nos vai permitindo, por incrível que pareça, digo-vos assim, das 25 pessoas, que são as 25 camas que nós temos aqui na comunidade de inserção, nesta altura, em rigor, as pessoas que não estão a trabalhar são porque têm de facto algumas comorbidades físicas e psiquiátricas complicadas que não dá mesmo para encontrar saída. Estamos a encontrar outras respostas ao nível, se calhar, de cuidados continuados e paliativos, ou instituições mais de cuidados de saúde mental a nível residencial, e uma, que por acaso uma menina nova, eu chamo meninas, quem tem 22, 23 anos é uma menina, não é? Quem tem 35 é uma jovem. É no regime em que estamos, na nossa área, porque de facto a média de idades anda nos 49, 48 anos é a média de idades das pessoas que temos na comunidade ou na inserção. De resto, toda a gente está a trabalhar, portanto nós temos nesta altura 70% da nossa população a trabalhar e a média de idades são de 40 para cima, não é? E há muitos deles com longas histórias de reclusão, mais de 10 anos, mas fruto também deste esforço que vamos fazendo, de encontrar parcerias para podermos
criar aqui canais de saída. E alguns a trabalhar até em empresas de renome, não é? Para já era só. Bem, então da minha parte, para além de me identificar com tudo o que eu vi até agora, não é? É impossível não, não nos identificarmos. Acho que há aqui os maiores desafios, e vou falar pela experiência da Ares do Pinhal, mas aqui muito mais se calhar pela minha própria experiência pessoal. Os maiores desafios eu situaria aqui em 2 níveis. É o nível das populações que nós servimos e ao nível organizacional. Pronto, em relação às populações que servimos, o maior de todos os desafios é este trabalho ser com pessoas. Nós trabalhamos com pessoas iguais a nós, com fragilidades iguais a nós, com dificuldades iguais a nós, e é um grande, grande, grande desafio nós não termos um único dia igual. Não há um único dia que possa ser igual. Em que cada vez que uma pessoa chega perto da nossa equipa, nós nunca sabemos qual é o efeito que a nossa intervenção vai fazer na vida daquela pessoa. É impossível sabermos. E este desafio de nós nunca desistirmos, ou seja, eu hoje não consegui chegar àquela pessoa, mas se calhar amanhã consigo, ou para a semana, ou daqui a 10 anos. E nós temos provas de que isso é mesmo assim. Temos provas de que, por vezes, não conseguimos responder às necessidades da pessoa hoje, amanhã também não, depois também não, mas daqui a 20 anos nós vamos conseguir, e conseguimos. Porque também a pessoa tem que fazer o seu caminho, também, pronto, há todo um amadurecimento, quer da parte das equipas, quer da parte das pessoas. E isso é um desafio enorme, enorme, gigante. Gigante e que se transforma numa paixão para todas as áreas de intervenção, pelo menos das áreas psicossociais. É uma paixão enorme. E isso é um desafio que não nos deixa adormecer e que nunca nos deixa, quer dizer, que nos faz lutar, que não nos deixa desistir, porque não é só uma fotocopiadora que está avariada, são pessoas que estão a precisar de nós, pronto, e que nós também precisamos delas. Pronto, este é sim o desafio mais da intervenção com as pessoas. Depois, ao nível organizacional, aí sim há um sofrimento que todos nós aqui, técnicos, vivemos, que é o não se valorizar suficientemente o trabalho das organizações, o Estado não assumir em voz bem alta, que depende muito das organizações, para que estão onde o Estado não consegue estar, porque senão nós não existíamos, e depois as organizações não ser devolvido às organizações também a estabilidade económica que é necessário para intervir. E isso, de facto, é um sofrimento. Nós já temos parado para pensar, mas afinal, porque é que andamos aqui? Porque é que andamos aqui? Porque este desafio de ir à procura de projetos, de construir projetos, quer dizer, isto não é para nós, não é? Isto não é para nós. E o que acontece é que depois há um desfazamento enorme entre aquilo que são as respostas públicas para as necessidades das organizações. Pronto, e há aqui e isso sim é um desafio que nos custa. Pronto, as pessoas não nos custam, as pessoas são o nosso trabalho, são a nossa vida. Isto custa-nos porque depois há toda uma equipa que depende desta estabilidade organizacional e também os utentes também dependem desta estabilidade organizacional. E se ela não existir, em casa onde não há pão, tudo ralha e ninguém tem razão, e é mesmo verdade. Pronto. Em relação às estratégias, eu apontaria aqui uma coisa que o Francisco disse que para nós é fundamental, que é as parcerias.
as parcerias são a melhor de todas as estratégias. Nós temos organizações muito, mas muito boas que trabalham connosco, mesmo boas, e se não fazem mais é porque não podem, ou porque não têm recursos, porque de uma forma geral nós temos realmente uma bolsa de organizações com qualidade técnica e com justiça e com honestidade também, e isso é muito importante, principalmente numa altura em que se desconfia sempre que as IPSS nem sempre são honestas, ou quando às vezes aparece um caso de uma que por acaso aconteceu isto e aquilo, não são todas iguais. Não temos nada essa opinião. Acho que a melhor estratégia de facto é aliarmos-nos aos nossos companheiros de luta. E a estratégia melhor que nós conhecemos para lidar com as pessoas é a relação técnica que temos com as pessoas. Sem relação não há nada, nada. Portanto, esse é o grande, penso que a grande receita para trabalhar com estas populações, e não me estendendo muito mais porque não é necessário, é mesmo a relação e o respeito. Pronto, é só isso, acho eu. Está dada a receita. Eu concordo em tudo que a Elsa falou, nem vou entrar para essa história do dinheiro, que eu concordo em 100%, mas nem vou entrar por aí. É que ver as equipas, às vezes, a perderem o entusiasmo e a termos que lutar por elas, e se calhar até a duvidarem, será que a associação está a fazer tudo o que pode? Epá, está com certeza, mas isto é de uma injustiça enorme, mas pronto, é o que temos, é o que temos. Pois, entre os desafios que eu colocaria, eu acho que é a discriminação do VIH. Infelizmente, ainda há muita discriminação com essa população, seja nos serviços de saúde, seja a nível de emprego, escola, tudo. Relações, a discriminação que essas pessoas sofrem é muito grande. O medo que eles têm de que os outros saibam que tem VIH é muito grande. Então, ou seja, existe um estigma muito grande em cima dessa população. Principalmente porque quando as pessoas falam em VIH, acendem duas luzinhas, não é? Ou é homossexual, é depravado, ou é tóxico-dependente. Sempre acende duas luzinhas. E isso não é verdade, não é? Nós temos imensa população de pessoas que não estão nesse rol e que sofrem a mesma discriminação. Eu acho que também outra questão que eu acho que é um desafio é o isolamento. As pessoas que vivem com VIH tendem a se isolar, seja porque se isolam porque têm vergonha, porque não querem que saibam, e isso tudo, ou seja porque também a própria família, a própria sociedade vai excluindo essas pessoas de alguma forma. Portanto, nós sentimos muito também com os nossos utentes essa questão do isolamento, seja porque não tem contato com a família, porque não consegue um parceiro, porque tem medo de se relacionar, enfim, há muito o isolamento. Eu pontuaria essas duas para ser diferente do que os outros colegas falaram. E eu acho que uma estratégia para superar essa situação, eu acho que seriam três, que é a educação, informação e a prevenção. A informação no sentido de se divulgar cada vez mais que o VIH não é esse bicho de sete cabeças, como as pessoas pensam, que não se transmite tão facilmente como as pessoas pensam. Acho que é importante a educação desde cedo, numa forma de prevenir que os jovens, as crianças, enfim, possam vir a apanhar o vírus, ou seja, é a educação e também a educação junto com empresas, com o mercado de trabalho, para mostrar que essas pessoas podem trabalhar normalmente, ter uma vida normal, desempenhar qualquer função, qualquer papel. Pronto, e acho que é isso.
Eu acho que esse é um dos maiores desafios que eu colocaria da minha população aqui. Obrigada, Giovana. Obrigada a todos. Pronto, a próxima questão que nós vos íamos colocar tinha aqui a ver com a questão do que é que vocês achavam que podia ser aqui uma chave para o sucesso no trabalho nesta área, mas eu acho que vocês já foram respondendo, não é? Que passa aqui muito por estas estratégias que vocês falaram, da colaboração, das relações com as pessoas, das parcerias, destas ligações, portanto acho que já toda a gente falou um bocadinho disso. A Andreia também falou aqui do caso concreto de trabalho com pares, que também é uma estratégia que a Crescer tem adotado, não é? Pronto, não sei se além disto que já falámos, há assim alguém que queira partilhar alguma estratégia, alguma coisa que tenha visto ao longo dos anos que é altamente eficaz a trabalhar com este tipo de público, ou se já é muito na base daquilo que falámos. Eu não sei se será uma estratégia. A Elsa mencionou uma coisa curiosa, talvez deve ser o defeito de fabrico meu e dela, porque estamos nisto há meia dúzia de anos, não é? E somos do Jurássico, digamos assim. Mas eu costumo dizer que quando formas equipas, e quer cá, quando estou fora, eu costumo dizer um dos grandes riscos que nós temos é muitas vezes, bom, há primeiro é de como somos confrontados tantas vezes, todos os dias, de forma tão intensa, com tanta necessidade, e agora eu peço desculpa pela expressão que eu vou usar, porque às vezes é na condição que as pessoas vivem tanta miséria, não estou a dizer que as pessoas são miseráveis de caráter, percebem? É a condição que é desumana, corremos o risco de vulgarizar e nos habituarmos, não é? E quando vulgarizamos as necessidades e as necessidades, e a miséria, digamos assim, desculpem lá que eu não estou a encontrar nesta altura um termo melhor, e se me conhecem não é depreciativo nem discriminatório, corremos um outro risco que é achar que isto é tipo chapa 5, não é? E há pouco a Andrea falava disso, da questão da individualidade, é que cada pessoinha que está connosco à nossa frente é de facto um outro mundo. E às vezes há aqui um outro risco que eu alerto, eu falo muito com as minhas equipas e aquelas que formam, é de que quando estamos com alguém no contexto de vulnerabilidade na rua, onde for, não partimos do pressuposto ou do princípio, pronto, é um pobre coitado, é uma pessoa, pronto, que está com necessidades, porque é um toxicodependente, um alcoólico, com isto ou com aquilo, porque muitas vezes a pessoa com quem eu estou a falar tem uma riqueza, uma experiência de vida, uma cultura, uma formação até muito superior à minha. E aí essa questão pelo respeito do outro e das pessoas é de facto, é uma constante, é um desafio. Costumo dizer que quem trabalha nesta área, pronto, tem que ter um bocadinho maluquinho, porque senão não dá aqui a fazer nada, né? A Elsa dizia uma coisa e ocorreu-me esta expressão que eu uso muitas vezes: eu sou um privilegiado, trabalhamos com a matéria-prima mais preciosa do universo, que são pessoas, mas também a mais complexa e a mais complicada, e quem não estiver disposto a deixar-se invadir pela história das pessoas é melhor escolher outra coisa. Por isso é que é importante sempre depois a supervisão, a mentoria, termos os nossos escapes, alguém com quem nós precisamos tirar o apito e falar e descomprimir, porque senão nós adoecemos, não é? Nós somos sobrecarregados de muita história de vida dorida, não é? E há histórias que às vezes eu digo a mim mesmo, só podias, não admira que as pessoas tenham feito esse caminho. Então esta é uma questão inerente. Tenho-vos confessar assim, vai ser tipo o último desabafo. Porque a Elsa provocou-nos, ou provocou-me pessoalmente com a questão do dinheiro e do que for, que é, se há coisa que me tem desencorajado nos últimos 33 anos, aqui e acolá, não são as pessoas com quem trabalhamos, nem os reveses, nem às vezes eles desistirem, nem às vezes nós andamos 5, 6 anos, e enfim, não é isso. E muitas vezes as políticas, as estratégias que são criadas e feitas, me irrita solenemente. Eu hoje tivemos reunião com o secretário de Estado Adjunto da Saúde e procuramos transmitir-lhe isso, que me irrita, que é assim, não se ouve quem está no terreno e que tem informação fina. E nós somos isso. Portanto, nós somos ouvidos para pôr uma vírgula, para corrigir um ponto, uma palavrinha num decreto-lei, num despacho, em políticas que não se ouve quem está no terreno. Porque depois, quando elas saem, rapaz, elas não vêm facilitar, às vezes só vêm a complicar cada vez mais. Talvez toca mais a mim e a Elsa, trabalhamos também com reabilitação nas nossas áreas, que se criam depois, fazem-se decretos de lei, despachos conjuntos e criam estruturas como se estivéssemos a falar de um hospital de luxo. Porque nós muitas vezes... Não são dirigidos às pessoas? Não, é uma coisa cega. Apetece às vezes dizer assim à pessoa, mas vocês, como legislador, quando vocês pensaram nisto, estavam a pensar em quem? Mas é em quem, são as duas coisas. Que depois, às vezes, leva... É mesmo porque é uma causa, não é? Para muitos de nós.
A nossa assinatura reflete isso mesmo nas pessoas, uma causa, mas as assinaturas de cada um de nós das organizações pode ser diferente, mas a causa é a mesma. Então, esse é de facto um outro desafio que acho que é transversal a todos nós. Não é? Pronto, enquanto tiver, é como a Amália, enquanto tivermos forcinhas, que andamos a pregar para os peixes. A voz nos doa ou ficamos rouquinhos. E fazem bem, são muito necessários todos vós com o trabalho que fazem, né? E ainda há bocado a Elsa, quando começou a falar, eu pensei que até ias falar especificamente do tipo de instituições que vocês representam, porque acho que se já não há uma valorização ao nível das instituições sociais no geral, devido ao estigma, como a Giovana dizia, não há, que é nas populações com que vocês trabalham, ainda se calhar há menos valorização do vosso trabalho, porque parece que são os maluquinhos que andam a trabalhar com aquelas pessoas com quem ninguém se devia preocupar. Pronto, porque eles ninguém se devia preocupar com eles, portanto, vocês andam a trabalhar com eles é porque são todos maluquinhos, não é? E portanto acho que isto também, às vezes em conversas informais e às vezes nos grupos de parceiros, às vezes ouve-se coisas que realmente também acho que também carregam esse estigma, além das pessoas, vocês instituições também carregam esse estigma a reforçar o de todas as instituições sociais que já carregamos todos, não é? De sermos instituições sociais que não são reconhecidas. E pronto, mas pronto, a nossa... Desculpa se interromper, há uma particularidade, e eu penso que, concordando comigo ou não, mas é a minha observação nos últimos 20 anos, particularmente. Há esta falácia de que, eu não sei muito bem quem legisla e quem pensa, e se calhar a opinião pública, de que, como de facto houve muitos benefícios e muitos ganhos com as políticas dos últimos 20 anos, eu creio que acabamos por, como mudámos a forma ou o aspecto, digamos assim, das coisas, criou-se esta ilusão, esta falácia de que os problemas das dependências e da vulnerabilidade social e das dores das pessoas está resolvido, não é? Não, ele não está resolvido, ele mudou de figura e de forma e de perfil. E na minha perspectiva está mais complexo. Eu vou dizer uma coisa que vos choca, e se calhar choca ajuda-me André e a Filipa, que está contigo. A Elda. Que se calhar vou chocá-la, que era mais fácil, desculpem-me esta franqueza e o coração nas mãos, nós lidarmos com pessoas dos anos 90, com consumos mais específicos, não é? Dependentes da heroína, da coca, do que for, ou às vezes mesmo de pólico, do que hoje, porque hoje há a pessoa em si, para além de problemas, tem tanta complexidade de necessidades e uma série de coisas, até de idade, que de repente é um desafio maior para ajudar pessoas hoje. A idade e a doença mental, como dizias. Tudo. Agora, porquê? Porque de repente, eu vou outra vez, eu digo isto, já disse o Dr. João Galão isto em muitos fóruns. A nossa lei de discriminação trouxe coisas muito boas à população e à população que trabalhamos, mas eu creio que nós satisfizemos com isso. Estamos a acordar já tarde demais para perceber que isto complexificou-se e agora andamos atrás do prejuízo, não é? E eu temo, tem sido um bocado o nosso trabalho, mesmo dentro da plataforma dessas organizações, de alertar quem de direito para perceber é urgente tomar algumas medidas, porque só vão ter repercussões daqui por 4, 5 anos, não é? Esta ideia de se perguntar hoje em dia qualquer cidadão, então como é que está? Não, o problema das dependências, pessoas, isso está mais ou menos resolvido. Não está nada, é aceito, e sendo aceito, é aquela história, foi aceito, está banalizado, está vulgarizado, é uma coisa entre outras. Só que esquecemos depois esta complexidade fina que quem está no terreno como nós, depois leva para casa e dá cabo dos intestinos e do estômago e da cabeça e de uma série de coisas. Eu já estou a falar demais, desculpa lá. Não, era bem para isso, para conversarmos que estamos aqui. Se calhar agora só para também terminarmos aqui numa nota mais positiva, e eu tenho a certeza que para vocês andarem cá, e alguns de vocês há muitos anos, é porque isto existe, gostava que só para nos despedirmos, que nos dissessem numa palavra o que é mais gratificante e mais espetacular de trabalhar nesta área, porque de certeza que há, senão não estariam cá. Portanto, assim, numa palavrinha ou numa frase muito curta. Há pessoas que estão numa situação que eu tive. Queres repetir outra vez que eu não sei se ouviu bem? Ouviu bem? Para mim Sim. é ajudar pessoas, hoje em dia ajudo, sou um par, sou monitora no Espaço Âncora, e faço também a equipa da rua, é ajudar pessoas na mesma situação que eu me encontrei durante quase 10 anos. Bom. Eu era um bicho, eu não tinha morada, eu não tinha documentos, eu não tinha nada. Hoje não, já estou quase há 4 anos na Crescer, estou na Alzheimer First e sinto-me uma pessoa com vida. Parabéns pelo seu esforço, pela sua evolução. E é isso, é poder dar a mão a quem está lá embaixo. Obrigada. Saltar. Andréia, não sei se queres seguir já tu? Uma palavra.
Podem dizer você. Vá, numa frase pequenina, vá. O melhor que há nisto é uma relação que a gente leva com as pessoas e acompanhar, ou seja, ir acompanhando ao longo dos anos e ver que as coisas vão acontecendo. E mesmo quando existem passos atrás, podem acontecer passos atrás, mas na relação não. Ou seja, a pessoa pode vir aqui bater à porta porque agora já está a tomar medicação e está mais organizado, e daqui a uns meses a coisa não correu tão bem e vem aqui bater à porta porque precisa outra vez de acompanhante para a consulta e nós estamos cá na mesma. Portanto, isso é difícil de resumir numa frase, mas efetivamente o que nós levamos de melhor é a relação de proximidade com as pessoas. Parece que estamos sempre a bater no mesmo, mas a verdade é que é isso que depois faz com que consigamos construir os projetos, porque temos a relação com as pessoas e sabemos o que é necessário e conseguimos tentar dar respostas que efetivamente sejam adaptadas aos problemas de cada pessoa. Portanto, eu acho que eu ia para duas coisas, que é a relação de proximidade e uma que temos que continuar a trabalhar nela, que é a inovação, não é? Dados os novos desafios com que nos estamos a deparar diariamente. Obrigada. Se seguirmos a sequência, eu digo uma palavra e depois termino com a minha máxima de vida, que é dignidade. Nenhum ser humano merece viver sem a sua dignidade humana. E para mim, aquilo que ainda me faz estar cá ao fim destes anos todos é porque a vida só me faz sentido quando faz sentido na vida dos outros. Se não estou cá a ganhar dinheiro, a fazer achievements, ter coisas, e quando eu morrer essa tralha toda fica cá. Obrigada. Eu estou tentada a copiar a palavra do Francisco. Francisco, deixas-me. Na minha propriedade. Opa, nós vermos pessoas em situação, numa determinada situação, e o nosso trabalho, a nossa intervenção ter provocado essa dignidade e essa cidadania que as pessoas conseguem, é olhar para a Elda agora, é 10% das pessoas que trabalham connosco já tiveram em tratamento connosco. Isso é, não há palavras, não há palavras. Na semana passada, pronto, vamos recebendo estes pequenos bombons, é na semana passada ter passado uma pessoa que teve muitos anos na rua, muitos anos na comunidade terapêutica e depois foi lá mostrar o bebé que tinha acabado de nascer. Epá, não há palavras. É mais do que palavras. Não. E o padrinho do bebé ser outra pessoa que esteve lá com ele, quer dizer, é impossível, é impossível a gente resistir a tamanha alegria e é isto que nos faz cá andar. É realmente a dignidade, é tornar as pessoas cidadãs deste mundo e, olha, ajudarem-me a mim também a ser o melhor cidadão, que bem precisamos todos, de nos olhar para nós próprios. Obrigada. Giovana? Olha, eu acho que a palavra para mim, tanto aqui quanto nos outros trabalhos que eu tive, é reinserção social. É isso. Obrigada. Não sei se para terminar alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. Também estamos aqui a tentar não vos roubar muito tempo, já vamos em 1h30. Isto quando a conversa começa e é boa, é sempre assim. Não sei se alguém quer Eu quero agradecer imenso estes testemunhos. A minha neta está péssima, tive sempre a entrar e a sair porque está muito má. Agradecer-vos imenso os vossos testemunhos, agradecer estas palavras de o que é que dá sentido à nossa vida como interventores sociais e como profissionais de relações sociais e, de facto, a questão da dignidade humana, dos direitos humanos, da justiça social e sabermos que só somos pessoas na relação com os outros e a força das parcerias. E então também agradecer ao CLIP, para mim também é uma escola onde eu aprendo muito e onde me dá a possibilidade de enriquecer imenso com esta escola que é a vida e a experiência de cada um. Por isso é mesmo abraço, agradecer. Obrigada, Isabel. Obrigada. Foi muito importante estar aqui, foi mesmo importante. Obrigada e obrigada pelo convite. Nada, obrigada a nós por terem aceito, todos totalmente. Espero ter acrescentado alguma coisinha pequena. Claro que sim, nós agora também vamos... já sabem tanto.
vamos divulgar, vamos partilhar também aqui a vossa experiência. Força. Tenho certeza que há mais pessoas que vão gostar de ouvir. Vocês sintam-se à vontade depois também para partilharem nas vossas redes, também para darmos a conhecer, porque também é dar a conhecer que se quebram preconceitos e estigmas, não é? Portanto, também darmos a conhecer o trabalho fantástico que vocês todos fazem, também é um dos nossos objetivos para valorizarmos aqui este setor social tão desvalorizado, não é? E, portanto, também contem sempre connosco para isso e para o que precisarem, já sabem. Muito obrigada por terem aceito o convite, Nicola. pelo vosso trabalho. Obrigada. Obrigada Obrigada a bem, todos. Beijinhos. Até à próxima. Até à próxima. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.